Helder, vamos falar da Carla Zambelli, que participou da audiência com Walter Delgatti. Imagens agora de Carla Zambelli, dentro da cadeia, em Rebibbio, na Itália, em Roma. Carla Zambelli, presa na Itália, Zambella participa de audiência na Câmara e troca acusações com hacker. Foragida e alvo de pedido de extradição, Carla Zambelli rebateu falas e levantou suspeitar sobre a sanidade de Walter Delgatti. Câmara analisa processo que pode confirmar a cassação por ataques ao sistema do CNJ. Só aqui no Brasil, com um Congresso, uma Câmara Federal frouxa, como a gente tem, que Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, não são cassados, ainda são deputados, cara. É impressionante. O que precisa mais? Vamos ver aqui o vídeo da Carla Zambelli como uma testemunha aqui das acusações aqui contra o hacker Walter Delgatti, o Arara Hacker. E o senhor não está sabendo do que o senhor está falando. Então não, eu sei o que eu estou falando. Olha que saudades desses dois, Helder! Estava com saudade, a penitenciária de Tremembé, é onde ela poderia estar, né, se não tivesse fugido para os Estados Unidos, depois para a Itália. Podia estar lá com Walter Delgatti, com Robinho, com os irmãos Cravinho, com um monte de gente. Suzane von Richthofen, não sei nem se está presa ainda, acho que não. Mas tá aí, você não estava com saudades do cabelinho aí, Walter Delgatti? Cabelo, quase não tem mais, né? Quase não tem, é verdade. É verdade. Saudades, que dupla, hein? Que dupla, no frango assado, né, que eles gostavam muito de ir. Sim. Ali na rodovia Tamoios. Vamos ver aqui, ó. E o senhor não está sabendo do que o senhor está falando. Então não, eu sei o que eu estou falando. Você acha que sabe o que está falando, Walter? Porque a todo momento, desde que eu conheci você, você sempre sabe do que está falando, como se tudo que você dissesse fosse verdade. Você é um mitomania. Você, por exemplo... ela não. Não, você é um mitomania. Você é um mitomania. Quem tirava foto com Walter Delgatti posando orgulhosa de estar com ele era a senhora Carla Zambelli. Tem fotos da senhora com Walter Delgatti ali posando, toda orgulhosa, que estava levando o Arara Hacker para o presidente, né? Entrou ali no CN... Eita, são muitas horas já de vídeo, eu já fico meio confuso, tá? No TSE. Isso, do CNJ. E aí a gente tem aqui uma cariação entre os dois, acho interessante isso, essa briga aí, essa rinha de nazifascista online, pelo menos a gente está vendo, é melhor que podcast. Não, e o melhor é ela chamar alguém de mitomaníaco. Logo a Carla Zambelli, porque o mitomaníaco, entre tantas coisas, ele mente não para tirar vantagem, mas para sustentar uma persona, para sustentar um arquétipo. A Carla Zambelli é exatamente isso, ela não mente para tirar vantagem, porque ela não quer tirar vantagem. Assim como o Valdemar disse, ela é muito honesta em questão de dinheiro, coitada, que ele não queria. E até queria que ela não fosse honesta em questão de dinheiro. Ela é mentirosa, ela é criminosa, não é para tirar vantagem, é para sustentar o personagem que ela criou, certo? Ela comete o crime contra o Luan, que vantagem ela teria ali? Nenhuma. Mas aí ela mantém o personagem da pessoa que pega a arma, se alguém xinga na rua, sai correndo, sou bolsonarista mesmo, raiz, entendeu? Então, mitomaníaca, ela é também. O Arara Hacker pode ser, beleza, mas ela é também. De déficit de atenção, tem TDAH e tal, e chegou... Isso faz do cara TDAH, déficit de atenção, metade da população que mora em cidades grandes tem, Carla Zambelli. Quem é a senhora para falar de problemas de saúde, né, e transtornos mentais? Mas isso não faz a delação do Walter Delgatti cair, né? Por ele ter falta de déficit de atenção, TDAH. São pessoas funcionais, pelo que eu saiba. Sim, são. A tomar, como chama o remédio que você toma para poder te trazer de... Venvance. Venvance. O senhor chegou a me dizer que já tomou mais de 20 Venvances por dia. Isso é mentira ou verdade? Tomei 8 já. 8. 8 Venvances da maior categoria que tem.
Isso daí é para uma pessoa que pode realmente dizer a verdade ou dizer mentiras. Não existe uma pesquisa científica que comprove isso. Não, eu digo o seguinte, uma pessoa que precise de 8 venvances por dia, ela pode ter uma variação. Por favor, eu quero solicitar, por favor, deputada Carla Zambelli, eu quero solicitar a vossa O mais silêncio. triste é ela ser chamada de deputada ainda, cara. Vocês são frouxos, vocês são a vergonha do Brasil, cara. Essa mulher tá presa na Itália, já foi condenada. E ela continua sendo deputada, cara. Porra, é uma vergonha isso. Os caras assim são, sabe, tem a digital toda deles aí, né? No Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli. E também à testemunha, que, por favor, evitem a adjetivação e a discussão paralela. Eu peço a Vossa Excelência que formule de forma objetiva a pergunta e que a testemunha possa, da mesma forma, responder de forma objetiva. Por favor. Desculpas. Mas, assim, eu quero que a plateia veja, que o Diego veja, que as pessoas vejam que ele transita entre ficar 20 dias na minha casa, ele imagina que ficou 20 dias, mas ele ficou algumas horas. Aí ele fala, eu brinquei com o João, eu brinquei com a Dona Rita fez um leite com Toddy para mim. Essa história ainda. Essa história é maravilhosa, cara. E ela traz de volta, cara. Ela tá completamente perdida também, né? Sem apoio de ninguém. A gente fica feliz que tenha acontecido isso. Porque... O cabelo dela não tá tão ruim. Não tá, cara, mas deve estar bem ressecado, as raízes já devem estar ali meio brancas, né? Já deve estar saindo ali um pouco de grisalho da cabeça da Carla Zambelli, né? Mas a gente sempre falou, cara, que essa é uma das pessoas que mais merecia se ferrar, né? E tá se ferrando muito, né? Tá se ferrando de um jeito assim que nem eu imaginava, tá? Vamos lá. Sem o marido tá em Israel, sem Valdemar da Costa Neto, sem Bolsonaro, sem Eduardo Bolsonaro. Jogado às traças, lixo. Né? Não serve mais, cara. É isso. Algumas horas isso aconteceu, e ele disse que foram 20 dias. Isso é fácil de provar, porque deve ter nas câmeras do... Já não deve ter, né? Mas deve ter... Deve ou não deve? Deve ou não deve, Carla Zambelli? Quem tá mentindo aí? Né? Sei. Mas eu gostaria muito de provar que ele está errado em relação a isso, porque ele tá errado em relação a muitas coisas. O que eu gostaria de pedir para o Diego Garcia é ter em consideração que, da mesma forma como ele mente sobre o tempo que ele passou na minha casa, ele mente sobre a questão do mandado de prisão do Alexandre de Moraes, ele mente também a respeito... existe uma mentira dentro do meu processo de que eu estou sendo processada por 16 casos, 1 de prisão e 15 de soltura de presos de alta periculosidade. Zambelli, olha com as pessoas que você se mete, né? Detida numa penitenciária da Itália, deputada federal, infelizmente ainda deputada, licenciada Carla Zambelli, participou nesta quarta-feira por videoconferência de uma reunião na CCJ da Câmara. A audiência que marcou o início da análise de um processo que pode confirmar a perda do mandato da parlamentar registrou trocas de acusações entre Zamba e o Arara Hacker, além de questionamentos da deputada sobre a sanidade do hacker. Carla Zambelli e Delgatti foram condenados à prisão pelo Supremo Tribunal Federal por uma invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Não há mais recursos cabíveis. Os dois participaram da audiência de forma remota. Delgatti falou diretamente numa sala do presídio de Tremembé, onde cumpre pena. A deputada, por sua vez, obteve autorização da Justiça da Itália para participar remotamente da reunião. Antes de a condenação do Supremo se tornar definitiva, Carla Zambelli fugiu para a Itália, o que levou a parlamentar a ser incluída na difusão vermelha da Interpol. Em julho, a deputada foi presa nos arredores de Roma, alvo de um processo de extradição. Carla Zambelli aguarda a decisão do caso, detida na penitenciária feminina de Rebibbia. Diretamente da Itália, ao longo da audiência da manhã desta quarta, Zambelli foi autorizada a fazer perguntas a Delgatti. Na primeira oportunidade, a deputada rebateu acusações, acusou de estar mentindo e questionou problemas de saúde do hacker. Em sua fala inicial, Walter Delgatti afirmou que a invasão aos sistemas do CNJ ocorrera a pedido da deputada e que ele teria se hospedado na casa da parlamentar em Brasília. Segundo ele, Carla Zambelli exerceu o comando direto
sobre os crimes. A deputada afirmou que todo o processo ao qual foi condenado se baseia em uma espécie de disse-me-disse. Um dos pontos investigados na ação, que trata da inserção de mandatos de prisão falso em sistema do CNJ, foi questionado por Zambelli. Segundo ela, a versão do hacker que diz que ela teria determinado a inclusão dos documentos é mentirosa. Zambelli ainda afirmou que Delgatti é um mitomaníaco e chegou a questionar a sanidade mental do hacker, como a gente viu fazendo mensal uso de medicamento para o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tá aqui, acredita quem quiser em mim. Quem quiser acreditar em você, acredita. Todo esse processo é baseado no fato de que ou a pessoa acredita no Walter ou a pessoa acredita na Carla. Afirmou a deputada, eu prefiro não acreditar em nenhum. Difícil escolher um dos dois, hein? Uma escolha difícil. Essa, sim, é uma escolha difícil, né? Por ter sido condenado criminalmente em decisão definitiva, a Câmara precisa dar aval à perda do seu mandato. Em razão de fuga de Zambelli para a Itália, o relator e a defesa consideram o caso inédito na casa. Pelas regras da Câmara, a análise sobre a perda de mandato começa pela CCJ e o resultado da comissão é submetido ao plenário da Câmara. Para que o mandato de Zambelli seja cassado, será necessário o apoio de ao menos 257 deputados, o equivalente à maioria absoluta da casa. Segundo a defesa de Zambelli, a justiça italiana autorizou a participação remota da deputada na oitiva de 2 testemunhas, do hacker Walter Delgatti, também condenado pela invasão ao CNJ, e de Michael Spiero, assistente técnico da defesa na ação penal, né? Lembrando que em maio deste ano, Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por participar de uma invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A deputada deixou o Brasil no mesmo mês, fugindo para os Estados Unidos, logo em seguida foi para a Itália. Tá aí, é difícil de acreditar em qualquer um dos dois. Mas também, a gente tem que pensar no seguinte, o Walter Delgatti, andando com a Carla Zambelli, agiria por conta própria para invadir o sistema do CNJ? Eu acho difícil, porque naquele momento havia uma maquinação da deputada com toda a extrema-direita para tentar pegar o Alexandre de Moraes de alguma maneira. Eles queriam colocar o Alexandre de Moraes em maus lençóis de alguma maneira. Então acho difícil, porque ele foi contratado, ele foi levado até o Jair Bolsonaro, ele foi apresentado para a cúpula do PL, ele estava trabalhando com a Carla Zambelli. Trabalhando no quê? Em quê? O que ele fazia? Ele era assessor parlamentar? Não era assessor parlamentar. Ele estava ali com um objetivo. O objetivo era esse, de agir como o cara do computer, o hacker, né? Então, ela dizer que, não, olha só, o cara agiu por conta própria, não dá para acreditar nele. Mas durante alguns meses você não só acreditou, como fez uso dos serviços dele. Se encontrando com ele na madrugada, no frango assado da rodovia dos Bandeirantes, levando ele até a casa da sua mãe. Ah, mas ele delirava, que ficou lá 20 dias, quando na verdade ficou horas. Eu não sei a situação mental desse cidadão, não sei que tipo de remédio que ele toma, e eu não sei se o excesso de Venvance causa isso. Não posso dizer porque desconheço, não tomo essa medicação, não tenho ideia do que ela causa, efeitos colaterais, nem nada disso. Mas conviveu com ele, empregou o Walter Delgatti, usou o serviço do Walter Delgatti, e agora quer dizer que ele agiu por impulso, por conta própria, sendo que vocês foram atrás do hacker para conseguir alguma prova para colocar o Alexandre de Moraes em maus lençóis. É difícil de acreditar no posicionamento da Carla Zambelli. Ela tem que se defender de alguma maneira, eu entendo, mas é difícil de acreditar. Hoje eu quero te mostrar algo que descobri que pode mudar sua realidade. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E revolucionar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Luiz Felipe, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Luiz Felipe conseguiu fazer 101 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns R$500 logo no primeiro dia. Eu sei que você já deve ter ouvido muito dessas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com as suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Você vai repetir o mesmo resultado do primeiro dia? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para pegar o jeito.
Mas aplicando tudo direitinho, você chega lá. Só que para entender como funciona muito bem, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho, mas com liberdade total. Trabalha de onde quiser, quando quiser. Então, se você acredita que essa oportunidade pode ser uma boa para ter uma renda extra, clica no link que está na descrição desse vídeo. Assiste as 3 aulas do Clayson e decide depois. É gratuito e já te ensina uma forma real de renda extra.